Uma das possibilidades do Process Book é permitir a incorporação de elementos estáticos do seu display, para dar mais significado, mais contexto aos elementos dinâmicos presentes na sua tela. Esses elementos eles são divididos na seguinte categoria: são os elementos básicos. Elementos básicos são aqueles elementos mais simples, tais como retângulos, elipses, linhas, texto, tudo aquilo que é estático e simplificado, elementos que vão permitir você, a partir deles, desenhar, fazer gráficos mais complexos. A outra categoria é o Symbol Library. Symbol Library ele representa uma coletânea de diversos elementos representativos de processos industriais. Por exemplo, eu tenho já no Symbol Library uma série de desenhos prontos, tais como reatores, tubulações, válvulas, etc., facilitando bastante a vida de quem quer construir um display completo, um display bem representativo de um processo industrial. E finalmente, se você não encontrar um desenho desejado no Symbol Library, você pode importar um desenho externo, importar um arquivo gráfico externo. Assim como vários aplicativos do Windows de desenho, você pode agrupar os elementos, colorir, mudar de cor, conectá-los e torná-los também objetos multistado, que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Estamos no Process Book, então vamos criar um display novo e ver como funciona os elementos básicos, os Basic Shapes. Eu vou então inserir alguns retângulos a partir do menu Draw. Veja aqui que eu tenho uma lista de todos os elementos estáticos e aqui estão localizados os elementos dinâmicos. Então o início contém os elementos estáticos. Então vamos selecionar, por exemplo, retângulo. Coloco alguns retângulos, eu posso colocar uma série de retângulos. Veja que também está disponível a partir da barra de ferramentas. Ok? Retângulo, retângulo. Ok. Veja que eu posso clicar então num elemento, mudar o formato, reposicionar. Assim como outros aplicativos gráficos no Windows, a maneira de se trabalhar com elementos básicos, com os elementos estáticos, é bem similar. Vou também desenhar alguns círculos. Veja que eu posso criar várias formas, elipses, etc. Mas note que toda vez que eu criei um elemento, ele apareceu com a linha branca e o fundo azul. Isso porque a configuração default está setada com essas características. Então, vamos fazer o seguinte: vamos clicar aqui no fundo, no background do Process Book, para que eu não tenha nenhum elemento selecionado, ok? E vou em Edit, Format, e mudo as características default do elemento. Então, por exemplo, eu posso mudar agora para criar elementos em vermelho com linha preta. Ok. Vou começar a desenhar outros elementos. Veja que os outros elementos vêm com os novos atributos setados no menu Edit e Format. Eu posso também mudar a cor de um elemento que já estava presente na tela. Vamos, por exemplo, selecionar esse elemento. Vou no Edit, Format, Color e coloco a nova cor desejada. Altero também a cor da linha. Ok. Podemos também agrupar dois elementos. Então, acabei de criar esse elemento, eu vou arrastar próximo desse elemento. E vou fazer o seguinte, eu vou agrupar esses dois elementos. Então, vou selecionar os dois. Esse já está selecionado. Pressiono a tecla Ctrl, seleciono o segundo elemento. Vou ao menu Arrange e Group. Pronto. Agora, esses dois elementos estão agrupados como se fosse um único elemento. Eu posso também modificar a posição dos elementos, como já foi visto, mas quando tenho dois elementos sobrepostos, eu posso fazer com que um elemento fique no plano superior e o outro no inferior, inverter a posição dos elementos. Então veja que esse primeiro elemento ele está na frente esse vermelho está na frente do azul. Eu vou fazer com que o azul fique na frente do vermelho. Então eu selecionei esse elemento e vou colocar atrás do segundo.
Send to back. Ok. Veja que ele foi para trás dos dois elementos azuis. Vou colocar esse também para trás. Ok, veja.